Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom e maravilhoso nas nossas vidas, né? Culto abençoado, culto de cura e libertação. E eu já quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Lucas 13, versículo 10 ao 17. Enquanto os irmãos acham, quero glorificar a Deus também por essa oportunidade. Glorificar a Deus pela vida de cada irmão presente aqui nessa noite, e os que não puderam vir nessa noite, que Deus possa estar guardando também, repreendendo todo impedimento do inimigo sobre as vidas, sobre as famílias, mas Deus é fiel e nos trouxe neste lugar, nessa noite de hoje. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, né? Capítulo 13, versículo 10 ao 17. Quem achou pode dar um glória a Deus aí, irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Vamos lá. A cura de uma enferma, que está aqui no título, né, da minha Bíblia. A palavra de Deus diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém, irmãos? Irmãos, já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tema da ministração dessa noite, irmãos: andando de cabeça erguida. Porque é assim que Deus nos quer. Deus nos quer de cabeça erguida nessa noite, irmãos. Então nós vamos aprender com essa passagem. Essa passagem, ela fala de uma cura extraordinária, né? Ela fala de um milagre, irmãos. Um milagre ali instantâneo. É claro que essa mulher esperou por 18 anos. Mas quando Jesus chamou ela à frente, Jesus ali deu uma palavra, e o milagre ele foi instantâneo na vida daquela mulher. Então, no contexto dessa lição, dessa passagem, a primeira coisa que me chama a atenção, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas a primeira coisa que me chama a atenção: aonde estava Jesus? Jesus, ele estava na sinagoga. E Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. A sinagoga, né, nos tempos ali dos judeus, eram ali os templos, né, onde os judeus ali frequentavam, onde os judeus aprendiam, onde os judeus ali examinavam as escrituras, ouviam ali as escrituras, onde os judeus também adoravam a Deus, era nas sinagogas. E Jesus, ele estava ensinando. Perceberam o primeiro segredo aqui dessa passagem? Essa mulher, ela foi curada no culto de ensino. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar que para Jesus curar, né, é só num culto de cura e libertação, ou o culto tem que ser aquele culto, né, irmãos, que vai ter aquele movimento estrondoso. Jesus não precisa nada disso. Jesus não precisa da performance do homem. Jesus, ele só precisa de adoradores que tenham fé e que busquem a sua cura e a sua libertação. Então pode ser no culto de estudo, pode ser no culto de oração,
pode ser no culto da família, pode ser no culto de libertação, pode ser no culto na sua casa, você pode estar cultuando ao Senhor no seu serviço, no seu secreto, no seu quarto, aonde você estiver, se você estiver cultuando a Deus, Deus ele pode entrar com a cura e pode entrar com a libertação. Mas por que me chamou a atenção o culto de ensino, né? Porque nem todos, né, dão valor a um culto de ensino. Estou falando em todas as igrejas em geral, né? Se você for pesquisar na maioria das igrejas, os cultos de ensino e os cultos de doutrina e os cultos de oração são os cultos mais vazios que tem. Só que a igreja, ela foi fundada, irmãos, através da palavra e através da oração. Os discípulos ali, quando fundaram a igreja primitiva ali, irmãos, receberam o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, no partir dos pães e na oração, irmãos. Então são os cultos mais desprezados, mas são os cultos que são fundamentais, são os cultos que são a base da igreja também, é a oração, é a palavra, é o ensino, é a doutrina, então nunca podemos desprezar. Aliás, eu quero até glorificar a Deus, né, por terça-feira. Terça-feira, se for observar bem, 90% da igreja estava participando ali do culto de ensino, né? Isso é bom, isso é muito bom saber, mas é claro que podemos cada vez mais, né, nos dedicar cada vez mais a este culto que pode também trazer cura na sua casa, pode trazer cura na sua família. De repente, irmãos, seu esposo, ou a sua esposa, ou seus filhos, algum familiar seu, de repente não quer nem ouvir, de repente não quer nem assistir, mas a partir do momento que você coloca lá, uma palavra que for falada ali no estudo, irmãos, Jesus ele pode entrar com a cura, com a libertação, com a transformação no seu lar. Uma palavra. Eu já dei meu testemunho, né, que uma vez eu fui visitar meu irmão ele estava preso, e aí eu fui visitar ele no presídio, irmãos. No presídio, uma palavra que um detento pregou lá, ficou na minha mente, ficou guardada na minha mente e no meu coração. Eu não era nem crente ainda, mas uma palavra que esse detento deu lá, ficou na minha memória, irmãos, e depois disso eu comecei a buscar a Deus, e Deus, ele fez a mudança na minha vida, e eu nunca mais esqueci dessa palavra que esse detento tinha falado. Então foi num culto de ensino, que Jesus, ele curou essa mulher. E qual era a condição dessa mulher, irmãos? A condição dessa mulher simboliza as várias maneiras pelas quais as pessoas podem estar encurvadas. As pessoas nos dias de hoje podem estar encurvadas por várias situações. Às vezes a pessoa pode estar encurvada por causa de uma opressão, por causa de uma depressão, por causa de uma culpa, por causa de vergonha, por causa de doenças físicas, por causa de uma doença na alma, por causa de uma enfermidade espiritual. São várias as situações que podem fazer com que a gente ande encurvado, desanimado, cabisbaixo. Às vezes uma luta, às vezes uma provação, às vezes um trauma do passado. Um trauma do passado pode nos fazer, irmãos, andar encurvados espiritualmente. Porque aqui nós estamos falando de uma enfermidade física, né, aos nossos olhos. Não parece ser uma enfermidade física? Se você vê alguma pessoa aí encurvada nos dias de hoje, você vai olhar e falar, aquela pessoa ali tem problema de coluna, aquela pessoa ali tem um desvio na coluna, é algo físico. Essa mulher, aparentemente, era uma doença física também, aos olhos humanos. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que a causa dessa doença dessa mulher era algo espiritual. Era um espírito imundo que mantinha aquela mulher encurvada há 18 anos, irmãos. Imagine que opressão. O espírito ali tomar conta da vida daquela mulher, a ponto de fazer com que aquela mulher ande encurvada. Era um espírito demoníaco. O próprio Jesus Cristo falou aqui, vocês estão tristes porque eu curei essa filha de Abraão, que já estava há 18 anos presa por Satanás? Então note que era o demônio na vida daquela mulher. E a Bíblia nos ensina uma coisa interessante. A Bíblia nos mostra 3 causas para certas enfermidades. 3 causas que a Bíblia nos ensina para certas enfermidades. Uma das causas é o pecado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Juntamente com o pecado, entrou também todo tipo de enfermidades, irmãos. Tem enfermidade, irmãos, nas nossas vidas, que pode ser uma brecha que nós estamos deixando ainda.
pode ser uma falta de libertação que ainda nós não buscamos em alguma área das nossas vidas, pode nos trazer enfermidades, tanto físicas como também espirituais ou da alma, ou enfermidades emocionais, sentimentais da mente. Pode ser algum pecado, irmãos. Eu quero te dizer, irmãos, que a derrota ela não está na nossa vida, a derrota muitas vezes está na nossa mente. Porque a palavra de Deus fala uma coisa interessante. A palavra de Deus fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se a palavra de Deus diz isso sobre nós, é porque realmente nós somos mais do que vencedores. Mas se eu colocar na minha mente que eu não sou mais do que vencedor, se eu colocar na minha mente que eu sou enfermo, que eu sou doente, que eu sou um derrotado, tem um provérbio que diz, assim como imagina na sua alma, assim ela é. Então tem pessoas que já colocaram isso na mente. Eu nasci para ser derrotado. Minha vida não vai para frente. Esse problema não vai se resolver. Essa situação não vai mudar na minha vida. Tem gente que coloca isso na mente. Aí anda como espiritualmente? Anda encurvado, anda encurvada, anda cabisbaixo. Porque, irmãos, essa questão da mulher encurvada, ela traz também algumas características. Algumas características Jesus vai nos ensinar sobre essa mulher encurvada. A pessoa que anda encurvada, a pessoa que é encurvada, a primeira coisa que nós observamos é que essa pessoa não consegue olhar para o alto, né? Lá na Nova Capa, onde eu trabalho, no meu serviço lá, tem uma pessoa que é assim. Tem uma pessoa que é encurvada, irmão. Tem uma pessoa que a coluna lá, a coluna dessa pessoa, ela é totalmente encurvada. É como se fosse um arco assim mesmo. E é uma mulher, uma senhora. E essa senhora, ela só anda olhando para baixo. Ela não consegue levantar sua cabeça. É olhando para baixo o tempo todo. Quando a gente conversa com ela, ela consegue levantar os olhos, um pouquinho da cabeça, mas ela não consegue se endireitar. Olhando para baixo o tempo todo. E a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então note que Jesus não nos criou para nós andarmos olhando para baixo. Jesus nos criou para nós andarmos de cabeça erguida, olhando para frente, olhando para o alvo, irmãos, que o nosso alvo é Jesus. Então, uma das características é essa, andar olhando para baixo. Outra característica, irmãos, que acomete aí uma pessoa encurvada. Outra característica é que essa enfermidade atingia a coluna daquela mulher. O diabo, ele quer fazer isso. O diabo, ele quer atingir a coluna. Talvez você seja a coluna de oração da sua casa. Talvez você seja aquela coluna que mantém sua casa de pé através das orações. E o diabo, ele quer sempre atingir a coluna. Quer atingir a coluna nos lares. Quer atingir quem é a coluna no ministério. Quer atingir quem é a coluna no trabalho, na sociedade, na família. Em todas as áreas, o diabo, ele quer atingir a coluna. Porque a coluna nos lembra o quê? A coluna nos lembra sustentação. O que dá sustentação ao nosso corpo ereto, irmãos? Além das pernas, né? É a coluna vertebral, que nos mantém eretos, que nos mantém de pé. Muitas vezes a pessoa sofre uma contusão na coluna, irmãos, e a pessoa não consegue, fica paralítica, né? Fica paralítica, não consegue andar, não consegue mais se mexer. Dependendo da lesão na coluna, dependendo da área da coluna que ela é atingida, a pessoa vai ficar paralisada, sem conseguir andar, sem conseguir caminhar. Por isso que o diabo, ele quer atingir a coluna, para que a coluna, irmãos, paralise a vida da pessoa, para que a coluna de oração na sua casa paralise o seu lar, a sua família, o seu casamento. O diabo, ele quer atingir a coluna. É por isso que muitas vezes você se arruma para vir para o culto. É por isso que muitas vezes você ora na parte da manhã, se prepara, arruma a sua casa, prepara todas as coisas para vir para o culto, e muitas vezes surge uma tribulação no seu lar, muitas vezes surge uma adversidade na sua vida, às vezes uma briga com o familiar, às vezes uma briga com o esposo, com a esposa, com o filho, com o familiar que seja, às vezes surge uma adversidade para não te trazer na igreja. Por quê? Porque você está sendo coluna, irmãos. E o diabo, ele quer atingir a coluna. E muitas vezes nós não entendemos, Senhor, por que essa tribulação? Eu quero ir para a tua casa te adorar. É porque o diabo quer te paralisar.
Porque ele te paralisando, vai paralisar a sua família também, irmãos. Irmãos, aqueles que não são ainda convertidos nas nossas famílias, quem mantém eles seguros, quem mantém eles de pé, quem mantém eles com todos os livramentos que Deus dá, é a minha e a sua oração. Eu digo isso porque eu sou prova viva disso. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu estava neste mundão aí, totalmente entregue aos pecados, ao mundão, aos vícios, estava entregue. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, esse aí é um penchado, esse aí é um drogado, esse aí é um vagabundo. Muitos olhavam e falavam isso, irmãos, esse aí não vai dar nada, esse aí não vai para frente não. Mas minha vozinha que Deus já levou, né? Todas as vezes olhava para mim e falava, o William vai ser crente. E eu pensava, vixe, a velhinha está ficando caduca. Ela olhava para mim, o William vai ser crente. E os outros, o William é um penchado, o William vai ser crente. Aí eu virei crente. Depois que eu virei crente, minha avó falou, o William vai ser pastor. Eu falei, pronto, enlouqueceu de vez. Não queria ser nem crente, agora vem falar que eu vou ser pastor. E ela falava, o William vai ser pastor. Irmãos, não é que chegou um dia que essa promessa se cumpriu? E o dia que essa promessa se cumpriu, ela estava lá no culto, irmãos, para ver a promessa se cumprindo na minha vida. Ela estava lá. Ela nem congregava na nossa igreja, irmãos, Marina lembra? Ela nem congregava na nossa igreja, ela congregava em outra igreja. Aí chegou um tempo que ela viu, né, que eu estava firme, aí ela sentiu vontade, irmãos, de congregar junto com a gente. Sabe o que ela fez? Ela pediu para o pastor dela liberar ela, para ela congregar com o netinho dela, que era eu, né? Falou, eu quero congregar com meu neto, você me libera. O pastor gostava muito dela, mas o pastor liberou, porque ele entendeu. E ela foi congregar conosco, né? E o dia que o pastor Everaldo me consagrou a pastor, foi de surpresa. Ele não me avisou, não. Eu fui para o culto normal, para mim não ia acontecer nada, né? Fui para o culto normal. Aí chegou o momento do culto que ele falou, William, vem aqui na frente. Evangelista, eu era no tempo, né? Ele falou, evangelista William, vem aqui na frente. Que eu quero fazer algo que Deus me tocou nessa noite. Aí ele me chamou lá na frente e avisou para a igreja, pegou todo mundo de surpresa, falou, hoje eu quero consagrar o evangelista William para pastor, porque Deus tocou no meu coração. E nesse dia, irmão, sabe quem estava lá? Saiu de uma igreja e foi para outra igreja para ver a promessa se cumprindo? Minha avó estava lá porque foi Deus que preparou toda essa situação, irmãos. Então veja, aquilo que ela profetizava, Deus criou uma situação para que ela pudesse ver aquilo que ela profetizava acontecendo diante dos olhos dela. Por isso que é importante você profetizar na sua vida, na vida da sua família. Aquilo que você profetizar na sua vida e na vida da sua família, Deus ele vai criar uma situação para você ver o seu milagre acontecendo, irmãos. É tudo pela fé. Aí você acha que parou por aí? Depois que o pastor me consagrou a pastor também, ela falou, o William vai ter uma igreja, o William vai cuidar de uma igreja. Eu falei, pronto, a velhinha não para mais não. Ela profetizou isso, nós estávamos lá e falamos, o William vai cuidar de uma igreja, Deus vai dar uma igreja para o William cuidar. Irmãos, tudo que ela profetizou, tudo que Deus usou ela para profetizar, tudo aconteceu. Tanto que nós estamos aqui hoje e tudo se cumpriu, irmãos. Então o diabo ele quer atingir a coluna, irmãos, mas nós não podemos aceitar isso, porque é através da coluna que todo o corpo vai se movimentar, irmãos. Toda a família vai se movimentar, todo lar vai se movimentar também. O milagre vai acontecer através da coluna de oração na sua casa. Então não desista de ser coluna de oração na sua casa. Sabe outra pessoa que era coluna de oração na minha casa? Os irmãos pensam, sei, a pastora Nilma. Não, irmãos, a pastora Nilma também era do mundão, igual eu. Outra pessoa que era coluna na minha casa, minha filha que está aqui, ó. Minha filha ia para umas células, né? Orava por mim, orava pela família. E ela ia, desde criancinha, desde pequenininha, ela já ia, né? Para essas células, ia para esses cultos. E eu pensava que esses cultos era besteira, né? Achava que era alguma bobagem. Mas ela estava ali orando. As mulheres se reuniam para ir para essas células aí. Eu pensava, acho que essas mulheres vão para lá só para comer e ficar fofocando. Eu pensava isso, irmãos. Acho que elas só vão comer e ficar fofocando. Pensava isso. Porque eu estava no mundão, né? Mas aí, irmãos, minha filha, ela disse que começou a orar por mim, orar pela minha vida. E ela falou para Deus, olha, eu vou orar somente mais esse ano. Eu estou sem força, Deus. Ela chegou diante de Deus e falou, eu estou sem força. Eu vou orar apenas mais este ano. Se meu pai não parar de beber, eu não tenho mais forças para orar.
Foi justamente neste ano que ela estava orando, irmãos, que ela falou que seria o último ano. Foi o ano que eu parei de beber, entreguei minha vida para Jesus e Deus fez ela também enxergar o milagre a qual ela estava buscando. Então eu creio, irmãos, o milagre que nós estamos profetizando, o milagre que nós estamos buscando, Deus, Ele vai nos fazer enxergar, irmãos. Mas a causa daquela mulher estar encurvada era uma causa espiritual. Como eu disse, uma das causas de enfermidades é o pecado. Outra causa, e o pecado, irmãos, quando eu falo pecado, eu não estou inventando isso da minha cabeça. A Bíblia mostra que havia um paralítico, esse paralítico estava no tanque de Betesda, e esse paralítico havia 38 anos que ele estava ali paralisado também, precisando de um milagre. Aí o que Jesus fez? Jesus curou esse paralítico do tanque de Betesda. Depois Jesus chegou até esse paralítico e falou: vá em paz, mas não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então Jesus falou: você não pode pecar mais, porque se você continuar pecando, vai te acontecer algo pior. Então veja que aquela enfermidade ali, Jesus mostrou, Jesus ensinou que era algo ali de errado que ele estava fazendo, algum pecado que ele estava cometendo, né? Então vemos que algumas doenças é por causa do pecado, mas nem toda doença é por causa do pecado. Certa vez Jesus chegou para um cego, e esse era um cego de nascença. E aí esse cego de nascença, quando Jesus chegou até ele, os discípulos viram esse cego e perguntaram para Jesus, perguntaram: mestre, esse cego, por que ele é cego? Ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Aí Jesus falou: nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Essa doença, essa enfermidade é para que manifeste a glória de Deus na vida dele. Então vai ter enfermidades, vai ter situações nas nossas vidas, irmãos, que não é por causa de pecado também não. Mas vai ter situações nas nossas vidas, irmãos, que é para que manifeste a glória de Deus nas nossas vidas também. Então não desista de buscar a sua cura, o seu milagre, a transformação na sua vida e da sua família, porque a glória de Deus vai se manifestar. Agora, tem doenças também, uma causada por pecado, outras causadas, né, irmãos, para que a glória de Deus, permitidas por Deus, né, para que a glória de Deus se manifeste, mas outras também são causadas por espíritos imundos, por espíritos malignos, pelo próprio diabo. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos que Jó, irmãos, era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó não estava pecando, Jó era temente a Deus, era adorador a Deus. Só que certo dia, o diabo, que é invejoso que só, chegou até Deus e falou: tem razão de Jó ser fiel, tem razão de Jó te adorar, o Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo do bom e do melhor, o Senhor protege, o Senhor guarda, dá tudo para ele, deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar te adorando. Aí Deus permitiu, né? Foi Deus que permitiu. Aí o diabo começou a tocar ali nas coisas materiais, nos animais, tocou nos filhos, e por fim o diabo tocou aonde, irmãos? Tocou na própria saúde de Jó. Então Deus permitiu, mas quem colocou uma doença em Jó foi o próprio diabo, irmãos. Então nada foge da soberania de Deus. Nada, irmãos, vai fugir da soberania de Deus. Mas o diabo, ele tem poder também para lançar enfermidades nas nossas vidas, irmãos. Tudo que Deus permite tem um propósito. Então veja que o próprio diabo lançou também essa doença em Jó. Mas a doença que teve em Jó também foi para que se manifestasse a glória de Deus, porque nós sabemos que depois Deus, ele restituiu tudo e restituiu tudo em dobro na vida de Jó também. Então, independente da causa, irmãos, que venha a cometer a nossa vida, o que importa é que Deus, ele pode trazer a cura, a libertação e a transformação, independente da causa que assola as nossas vidas. Então Jesus estava ali nesse culto de ensino, e essa mulher, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela foi até Jesus, ela foi até a sinagoga, ela se achegou até Jesus, e Jesus viu ela. Isso é importante, sabe por quê? Porque quantas vezes nós não deixamos, né, uma situação difícil nos paralisar? Às vezes deixamos de vir para a igreja, né? Às vezes deixamos de vir para um culto,
por alguma situação que nós enfrentamos, alguma situação que nós passamos, às vezes alguma enfermidade que está ali nos paralisando, nos enfraquecendo, e nós deixamos de vir para o culto, para a igreja. É claro, né, que tem situações que realmente nós vamos ter que guardar um repouso. Mas, irmãos, essa mulher estava no dia certo, no lugar certo e na hora certa. Ela foi para este culto, mesmo passando essa situação de estar há 18 anos encurvada. Imagina uma pessoa andar assim, não é 18 dias, é sofrendo, né? Porque uma das características também da pessoa encurvada é que a pessoa encurvada, irmãos, ela carrega uma anomalia. Isso não é normal. Jesus não nos criou para andarmos desse jeito. Então, quando a pessoa tem esse problema, é uma anomalia. Não é algo normal que era para acontecer, não. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele nos quer numa posição de soldado guerreiro. E como que um soldado treina? Eu já servi o exército, né? Eu passei lá, aliás, eu nem cheguei a servir, eu fui dispensado. Mas eu passei lá uma semana no exército. E lá no exército tem a posição de sentido. Quando os comandantes falam lá, né, sentido, aí o soldado tem que ficar em sentido, né, irmãos? E como que é sentido? Sentido você tem que ficar, ó, ereto, né? Aí se o soldado estiver torto, ele leva uma bronca. O comandante fala, soldado, peito para fora, barriga para dentro, sentido. E o soldado tem que ficar naquela posição de guerreiro. Então, irmãos, Deus, Ele nos quer numa posição de guerreiro. Sabe por quê? Porque nós somos soldados de Cristo também. Agora, você já pensou o soldado de Cristo só andar assim? Cabeça baixa, chutando o chão? Igual aquele desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Já pensou, irmãos? E tem pessoas que mesmo dentro da igreja, né? Parece que estão vivendo uma opressão. Está o tempo todo assim, você pergunta para a pessoa, como é que você está, mulher de Deus, homem de Deus, como é que você está? Ah, pastor, minha vida tá ruim demais. Nada dá certo, tudo que eu tento fazer dá errado. Aí você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Vai perguntar, e aí, homem de Deus, e aí, mulher de Deus, recebeu a vitória? Ah, pastor, daquele tempo para cá as coisas só pioraram. Parece aquele desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo. Deus não nos quer assim, irmãos. Deus nos quer como soldados valentes, irmãos. Posição de guerreiro. Tem pessoas, né, que pode estar passando o que for na vida, mas se a gente perguntar, como é que vai? Pastor, tá uma bênção. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Oh, glória. Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta disso. Eu lembro quando minha esposa, né, passou uma situação difícil, ela estava enferma também, certa vez. Irmãos, e nós tentamos de tudo também. Fomos para o hospital, fizemos exame, paguei do meu bolso também, estava sem plano de saúde, paguei do meu bolso. Tentamos de tudo e nada dessa mulher melhorar. Irmãos, tudo que a gente tentava, dava remédio, injeção, nada dela melhorar. Eu comecei a ficar preocupado. Eu tenho a foto dela, qualquer dia eu mostro, quando ela estava doente. Qualquer dia eu mostro. Irmãos, teve um momento que eu comecei a ficar preocupado. Fiquei com medo de perder minha esposa. Tanto que ela emagreceu, ficou abatida, doente mesmo, irmãos. O espírito da morte estava rodeando ela. Aí sabe o que ela fez certa vez? Ela me contou isso depois, né, que na hora eu não estava. Mas ela me contou isso depois, eu achei muito forte. Ela se deitou na cama, estava sem força para levantar. E ela deitada na cama, ela pediu para o meu filho, né, para o Pedro Henrique, ligar o microfone na caixa de som, dar o microfone para ela, que ela ia louvar a Deus. E ela começou a louvar deitada na cama, irmãos. Começou a louvar e glorificar o nome do Senhor. Aí sabe o que Deus fez? Deus fez o milagre na vida dela, Deus curou ela, Deus deu a vitória e ela ficou curada dessa enfermidade, irmãos. Mas ela não desistiu. Uma das características dessa mulher também é que essa mulher não desistiu. Ela não deixou esse problema paralisar ela, irmãos. Mesmo doente, ela foi ali para a igreja. E aí, a palavra de Deus fala que Jesus, ele viu ela. Jesus está nos vendo nessa noite também. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua situação, qual a sua dificuldade, mas Jesus, ele está te vendo nessa noite. Talvez o homem não esteja, né, enxergando os seus problemas, enxergando a sua dor, mas Jesus, ele está vendo. E aqui a Bíblia fala que quando Jesus viu essa mulher, Jesus chamou essa mulher na frente. Quantas vezes, irmãos, quanto tempo nós ficamos esperando, né, a hora de Jesus nos chamar lá na frente.
Não sei se os irmãos já participaram, né, de algum evento assim, onde você vai ganhar alguma premiação e você tem que esperar a sua vez, ou quando é um sorteio, alguma coisa assim que você quer ganhar. Aí você vê várias pessoas sendo chamadas antes de você e você fica pensando, será que vai chegar a minha vez? Será que vai chegar a minha vez? Será que nunca vai chegar a minha vez? Na Nova Cap, quase todo ano tem festa lá na Nova Cap, e eles sorteiam alguns brindes. E desde que eu estava no mundão, eu ficava observando uma coisa. As pessoas, né? Quem não quer ganhar um brinde? Quem não quer ganhar um presente? Quem não quer ganhar, irmãos, algo? Mas eu observava uma coisa. As pessoas eram muito gananciosas para ganhar as coisas, né? E quando não ganhavam, as pessoas saíam murmurando. Meus amigos, meus colegas saíam murmurando. Falavam assim, eu nunca ganho nada. Nesse sorteio eu nunca ganho nada. Nunca ganhei e nunca ganho nada. Ou seja, a pessoa mesmo estava se amaldiçoando, né? E as pessoas saíam com raiva, meus amigos saíam com raiva lá do sorteio. Falou, não sei por que eu nunca ganho, só fulano que ganha. Ainda ficava com raiva, é só fulano que ganha todo ano. Aí uma vez um amigo meu me perguntou, William, você não fica com raiva não quando você não ganha não? Irmãos, aí tinha uma música, né, que eu ouvia no mundão eu ouvia uns rap lá, né? Mas tinha um rap que até falava uma coisa interessante. E eu ouvi esse rap e eu guardei ele para mim. Esse rap dizia assim, né? O que tiver de ser, será meu. Está escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus, né? E eu falava para eles. Racionais, quem falou? Olha lá, ali conhece. Ali conhece, irmãos. Então, irmãos, quando meu amigo me perguntou isso, William, você não fica com raiva não? Eu falei, o que tiver de ser, será meu. Está escrito nas estrelas, vai perguntar para Deus. E eu não era nem crente. Irmãos, hoje em dia, eu tenho essa certeza. O que tiver de ser nosso, será nosso, irmãos. Já está escrito nas estrelas. Porque foi Deus que escreveu. Por isso que nós não podemos ficar tristes e nem sentir inveja de ninguém que é abençoado na nossa frente, não. Porque se essa pessoa foi abençoada um dia, vai chegar a nossa vez também. Então Jesus, ele olhou para aquela mulher e ele chamou aquela mulher lá na frente. Chegou a vez daquela mulher. Aí Jesus olhou para ela e falou, mulher, você está livre do seu mal. Note que não foi só uma cura. Porque se fosse só uma cura, Jesus teria falado, mulher, você está curada dessa sua doença. Mas Jesus falou, você está livre deste mal que você carregava há 18 anos, irmãos. Jesus, ele pode nos libertar de todo o mal que vem sobre as nossas vidas, não importa o tempo que passe. A Bíblia fala que essa mulher, de forma nenhuma ela podia se endireitar. De maneira nenhuma ela conseguia se endireitar. Então eu entendo que ela já tinha tentado de tudo, né? A medicina dessa época, eu entendo que ela já tinha procurado. Quem sabe ela não tinha procurado até as feitiçarias, as macumbarias dessa época. Mas a Bíblia fala que de maneira nenhuma ela conseguia se endireitar. Irmãos, o que nós tivermos que fazer, o que tiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. Mas aquilo que nós não conseguimos, irmãos, só Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que buscar a nossa cura. Nós temos que buscar a nossa libertação. Porque eu observo que nem todas as pessoas querem a cura. Nem todas as pessoas querem a libertação. Pastor, por que o senhor diz isso? Eu digo, irmãos, porque às vezes eu observo que tem pessoas que se fazem de vítimas. As pessoas se fazem de coitadinhas e nós não somos coitadinhos. A pessoa quando se vitimiza, sabe o que ela faz? Ela começa a encontrar um culpado para a sua situação. Eu estou assim porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, é o pastor que não me visita, é aquela igreja que não presta, é os irmãos que não gostam de mim, e começa a querer arrumar uma desculpa, irmãos, para carregar essa falta de libertação, essa falta de cura na sua vida, cura da alma, cura do coração. Então nós temos que querer, irmãos, e o responsável pela nossa cura e pela nossa libertação, abaixo de Deus, irmãos, somos nós. Primeiro Deus, mas nós também, nós temos que querer a cura. Porque Jesus toda vez que ia curar, quase todas as vezes, né, que ele ia curar, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Então Jesus pergunta para todos nós, queres ser curados? E querer ser curado, nós não podemos falar só de boca, né? Nós temos que querer de todo o nosso coração. Então Jesus chamou aquela, e nós não podemos responsabilizar ninguém, irmãos, pelas nossas derrotas, pelos nossos fracassos. Não temos que responsabilizar ninguém,
Porque o responsável pelo nosso milagre, nós não podemos terceirizar o responsável pelo nosso milagre. O responsável pelo nosso milagre tem que ser nós mesmos, irmãos. Então é assumir essa posição de responsabilidade. Então Jesus falou: mulher, vá e fique livre deste mal. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus tocou naquela mulher e aquela mulher foi curada instantaneamente. Este é o poder do toque de Jesus. Hoje em dia Jesus, né, é claro que ele pode fazer qualquer coisa, porque Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Hoje em dia muitas vezes nós não vamos sentir o toque físico de Jesus em nós, mas nós sentimos o toque de Jesus no nosso coração, irmãos. É um toque que não tem como, né, a gente negar que é o toque de Jesus. Todos nós vamos reconhecer quando Jesus tocar nos nossos corações. Há 12 anos atrás, né, 13 anos, Jesus tocou no meu coração. E quando ele tocou, irmãos, eu não quis saber mais de nada. Negócio de bebida, drogas, amizades que me levavam para o mundão. Não quis saber mais de nada, irmãos. A libertação nessas áreas aí foi na hora, né? Certa vez eu eu estava bebendo e cheguei chorando lá em casa. E cheguei na minha avó, cheguei chorando. Eu não queria mais beber, mas nesse dia meu irmão me chamou e eu fui na pilha dele, né? Aí eu cheguei chorando lá em casa e falei: vó, bebi de novo. Aí minha avó olhou para mim e falou: meu filho, não esquenta não. O mesmo Deus que libertou o seu tio das bebidas, vai libertar você também. E aí eu passei várias situações na minha vida, né? Perdi uma tia, o irmão preso, estava passando várias situações ruins. Mas teve um dia que eu fui para o culto num dia de domingo. No dia de domingo o pastor fez um apelo, eu levantei minha mão, aceitei a Jesus nesse dia, e foi o dia que eu senti o toque de Jesus, e Jesus, ele mudou a minha vida. Então Jesus também tocou naquela mulher, e quando Jesus tocou naquela mulher, aquela mulher ficou curada. Tem um ditado no mundo que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Irmãos, não tem situação que Jesus não possa endireitar. Eu não sei que área na minha vida e na sua vida que ainda anda torta, né? Que ainda anda capenga. Mas, irmãos, Jesus, ele tem o poder para endireitar todas as áreas nas nossas vidas. Se a gente for para uma academia fazer exercício, uma das primeiras coisas, né, que os professores lá da academia, eles querem corrigir, é a nossa postura. Se a gente andar torto, se a gente andar assim empenado, né, irmãos? Primeira coisa que eles querem corrigir é a nossa postura. Eles falam que nós temos que andar retos, né? Temos que andar com a cabeça erguida, com o peito estufado. Tem uma postura, né, irmãos? Então, veja que o soldado é treinado a andar reto. Na academia também, a primeira coisa que eles nos ensinam é corrigir a nossa postura. Jesus, ele quer corrigir a nossa postura também, irmãos. Ele quer que nós tenhamos uma postura de homens e mulheres de Deus. Se a gente andar inclinado, empenado, isso vai prejudicar a nossa saúde física. Traz dor. Uma das características da pessoa encurvada também é que isso traz dor, traz desconforto. Irmãos, se nós andarmos tortos também, uma vida torta diante de Deus, isso vai trazer dor para nossas vidas. Isso vai trazer problemas para as nossas vidas. Jesus, ele quer corrigir a nossa postura espiritual. Ter uma postura de homens e mulheres de Deus também, irmãos. Como minha esposa sempre fala, quando nós pregamos, a palavra primeiro corta em nós, né, irmãos? Mas às vezes, eu já vi pessoas que ficaram com raiva de mim ou da minha esposa, quando nós chegamos e falamos o que tinha que falar, né? Mas a pessoa ali está querendo aprender algo de Deus, e a gente fala o que tem que falar, a gente fala o que a pessoa tem que consertar, e muitas vezes a pessoa sai com raiva, a pessoa sai ali, né, não recebe bem a palavra. Então deixa de receber a vitória, irmãos. Porque Jesus, quando ele corrige a nossa postura, ele corrige também toda a nossa vida, irmãos. Quanto mais nós levarmos uma vida reta diante de Deus, mais os nossos caminhos também vão ser aplanados, irmãos. Mais vai ser fácil a nossa caminhada, irmãos. Então foi esse processo que Jesus usou na cura daquela mulher. E o interessante é que quando Jesus curou aquela mulher, a Bíblia diz que o mestre das sinagogas, no lugar de ficar alegre, no lugar de ficar feliz, foi com raiva de Jesus. Ele ficou com raiva e falou ali para todos que estavam ali, né, para a multidão. Ele falou: olha, vocês têm 6 dias para trabalhar, no sábado vocês têm que descansar.
Então, vocês têm que vir aqui durante esses 6 dias. No sábado, vocês não podem vir aqui para ser curados, não. Olha só. No lugar de ficar feliz, ele foi com raiva. Ele queria determinar o dia da cura, irmão, daquelas pessoas. Ele queria adiar a cura daquela mulher. Mas Jesus, ele mostrou que a cura daquela mulher não poderia mais ser adiada. Tinha que ser naquele dia, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus, ele é perfeito, irmãos. E aí Jesus chamou aquele mestre das sinagogas, né, e até aquelas pessoas ali também que estavam achando ruim, Jesus chamou de hipócritas, porque Jesus falou, vocês não desprendem, né, não libertam os seus animais para eles beberem água no dia de sábado? Seus animais sentem sede, e vocês não desprendem eles no dia de sábado para eles beberem água? Então Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte, vocês cuidam até dos seus animais, mas não querem cuidar de uma vida humana? Isso é hipocrisia, né, irmãos? Então veja que a religiosidade, no lugar de nos trazer cura, a religiosidade pode nos tornar mais enfermos ainda, irmãos. Isso aí era religiosidade. E aí Jesus, quando falou isso para o mestre das sinagogas, a Bíblia vai dizer que aquela mulher se alegrou e glorificou a Deus. Porque é para isso que Jesus nos cura, para nós glorificarmos o nome do Senhor. E a Bíblia diz que muitos ali se alegraram e glorificaram a Deus, irmãos. Apenas os religiosos, né, que não ficaram ali felizes com a cura da mulher. Quero dizer uma coisa, irmãos. Nem todos vão ficar felizes com a sua vitória, irmãos. Mas o que importa é você glorificar e adorar o nome do Senhor, irmãos. E para encerrar, no versículo 17 diz assim, ó. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Olha só, os adversários daquela mulher ficaram envergonhados. Então, aquelas pessoas que nos desejam mal, aquelas pessoas que nos desejam a derrota, irmãos, aquelas pessoas que não desejam ver a nossa vitória, são essas pessoas que vão ficar envergonhadas, irmãos. E aqueles que estão do nosso lado, esses sim vão se alegrar, porque é Deus que vai fazer o milagre nas nossas vidas, irmãos. Não podemos ligar, né, para as oposições, não, que nós temos nessa vida, não. Porque às vezes vai ter uma outra oposição, uma outra pessoa que não quer o seu bem, mas a maioria das pessoas que Deus colocar no seu lado, irmãos, vai se alegrar com a sua vitória também, irmãos. Então, independente da área, irmãos, das nossas vidas, que ainda está ali precisando que Jesus endireita, eu creio que através do ensino da palavra e da prática da palavra, da nossa fé, este milagre vai chegar não somente na nossa vida, mas na vida da nossa família também. Hoje Jesus diz isso, Jesus ele entra para endireitar a nossa vida e endireitar em todas as áreas, irmãos. Só até aqui que Deus me deu, e quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu já quero passar aqui para minha esposa vai estar dando um encerramento aqui em nome de